Portanto, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, papaizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Como é bom ler a palavra de manhã, né? Frutificando para Deus, né? O dom gratuito de Deus. O Espírito de Deus está conosco nessa manhã. Guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. O Espírito Santo é o guia da igreja. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O Espírito Santo é o guia individual do cristão. Aleluia. O Espírito Santo é o guia da obra missionária. Então nós precisamos, irmãos, estar conectados com o Espírito Santo. Estar conectados com o Espírito Santo é viver uma vida santa, viver uma vida separada de pecado, de maldade, de intenção do maligno. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim: pastor, mas o crente já é lavado e remido pelo sangue de Jesus, já tem o Espírito de Deus, como é que o diabo vai entrar nele? Muitas das vezes o diabo tem várias maneiras de entrar na vida do crente, irmãos, né? Se outrora ele incorporava, se outrora ele entrava, incorporava naquela pessoa, e ele não pode mais incorporar porque habita o Espírito vivo, Santo de Deus ali, mas ele sabe que a pessoa é falha, ele sabe que a pessoa é duvidosa. Aumenta mais um pouquinho, Esther. Ele sabe que a pessoa ela está fragilizada pelos seus problemas, fragilizada pela sua vida emocional, fragilizada por algum problema que aconteceu, que ocorreu. Eu quero dizer que nessa manhã Deus está te tonificando. Você pode dizer glória a Deus? Nessa manhã Deus está te vitaminando. Aleluia, pela vida da irmã Sueli. Glória a Deus, graça e paz. Nesta manhã o Espírito de Deus ele quer mudar a história da tua vida. O Espírito de Deus ele quer transformar o nosso viver, nossa caminhada, a nossa direção, graça e paz. Deus ele quer nos dar conforto, quer nos dar paz. O nosso Deus ele só quer ver o nosso bem. E se ele quer ver o nosso bem, ele se aproxima de nós para nós vivermos uma vida santa. É só isso. Mas o diabo ele é astuto, o diabo ele é terrível. Ele sabe que não pode entrar na pessoa, ele sabe que não pode manifestar na pessoa, porque aquela pessoa é de Deus, está na igreja de Cristo, o Espírito Santo de Deus está nela, mas ele começa a colocar desejos, começa a colocar penduricalhos, para a pessoa olhar e falar assim: ai que bom, eu quero aquilo ali, né? Então aquela visão, muitas das vezes a gente peca pela visão. E aí a visão, quando você começa a desejar, começa a querer, o espírito maligno começa a tomar parte da tua vida. Não incorpora, não manifesta mais, mas aí quando você olha alguma coisa que não é para você olhar, que não é para você desejar, aí vem a influência do maligno. É por isso que eu estou te dizendo. O diabo ele não pode entrar no crente assim, manifestar, incorporar, mas ele pode influenciar. Se a pessoa der brecha, se o crente der brecha. Estamos aqui em Romanos capítulo 8, do 1 em diante, tá? Então,
Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado que a Bíblia, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo como seu guia e orientador. O Espírito Santo é o guia do cristão. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós lemos aqui na palavra, né? Se nós somos guiados, nós não estamos à deriva. Não é um barco à deriva, não é um barco sem capitão. Não é um barco sem leme. Não é um avião sem manche. Não é um carro sem volante, né? Já imaginou você entrar no carro e ir para Mararuama? Alguém entra aí que eu vou te dar uma carona. Quando você entra, não tem volante o carro. Você vai continuar ou vai sair? Vai sair. Porque o carro não tem direção. Mas em nossas vidas, nós temos direção. Em nossas vidas, nós temos a paz, nós temos a harmonia, nós temos a direção do Espírito. Em nossas vidas, o Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade. Então, irmãos, o Espírito Santo é o guia da igreja, como eu falei. Em João 16,13 diz que o próprio Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Verdade, não mentira. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ouvir. Se é a promessa de Deus, se eu preciso de uma palavra da parte de Deus para a minha vida, eu vou andar o quê? Na verdade. Porque o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele falou isso. Então, o nosso caminho, o caminho do crente, né, é a verdade e a vida. Recebe isso nesta manhã, irmãos. Que o caminho do crente é a verdade e a vida. O caminho do crente não pode ser a mentira e a morte. Porque o pecado gera morte. Nós vemos aqui, né? Quando nós começamos a ler aqui essa palavra, nós começamos a entender que a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito, de santidade e adoção, é a melhor coisa que acontece em nossas vidas. É maravilhosamente, é maravilhoso esse milagre. É coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida, é vivermos debaixo da graça de Deus. Ele já começa dizendo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acompanhe aí a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler juntos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem mais, vírgula. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, o próprio Deus já está dizendo para você que não tem mais condenação para a tua vida. Ah, porque o fulano está me condenando, porque o fulano esquece todo mundo. Olha para Deus, que Deus está falando: não há condenação, minha filha. Não há condenação, meu filho. O homem ele julga, o homem ele condena, o homem ele faz isso, o homem ele faz aquilo, mas Deus não condena. Deus ele julga, mas quando dá uma nova vida para a pessoa, ele fala: não há mais condenação, hein? Quando Jesus chegou naquela mulher que estava pecando, que tinha pecado por adultério, ele falou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui. Foram embora? Foram todos embora. Então vais e não peques mais. Então ele deu uma nova chance para aquela mulher. Ele está dando uma nova chance para nós. A cada momento ele nos dá uma nova chance. Porque a lei do Espírito, versículo 2, diz que é a vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei de Cristo, a lei da vida em Cristo Jesus, nos livra do laço do passarinho, nos livra da morte, irmãos, nos livra da morte. Aleluia. Então, Mateus 23:10 diz que Jesus já tinha dito que um só é o nosso guia, que é o Cristo. O Senhor Jesus Cristo guia a sua igreja por meio do Espírito. Romanos 8:9, se você observar, o apóstolo Paulo afirma que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, precisamos ser investigadores da palavra de Deus, vamos botar assim, né? E observadores, examinadores. Porque quando a gente começa a examinar, a gente começa a ter um olhar espiritual e começa a ver aonde está o erro, quem está em Cristo e quem não está. Porque muitas das vezes você se envolve com pessoas que é só para te levar para o buraco, mas pessoas que aparentemente
são bem, boa pessoa, boa gente, mas ela tem uma formação que o diabo já entrou nela para tirar você da graça, para tirar você da paz, para tirar você do lugar que Deus te enviou. Para onde que Deus queria que o povo de Israel fosse? Para o deserto? Ficar a vida inteira no deserto? Morrer no deserto? Não. Ele foi a cidade prometida, né? Canaã. E aí o povo de Israel ficou rodando no deserto por causa da desobediência, da teimosia, das dificuldades. E a gente muitas das vezes está rodando no deserto e não consegue chegar. Por que eu não estou chegando? Por que está acontecendo? Por que minha vida não cresce? Por que eu não consigo alcançar que o fulano alcançou, que o Beltrano alcançou? Por que eu não consigo ter uma vida feliz com Cristo? Por que eu não me estabeleço naquilo que Deus já me deu? Aí começa a questão. Por quê? Porque não ainda foi direcionado pelo Espírito. É impossível você ser direcionado pelo Espírito e acontecer tragédias e errar. É impossível. Porque Ele te garante a vitória. Quando você está em Cristo Jesus, quando você é direcionado por Jesus, tudo que você faz, é Deus que está mandando. E pode fazer que vai dar certo. Amém. Pode vir um falar que não vai dar, pode vir um falar que é isso, que é aquilo. Deixa falar. Quem fala contigo é Deus. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quem fala conosco, quem fala com a igreja é Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e parar um pouco de ouvir a voz do homem, porque aquela pessoa, será que ela está bem? Será que ela está direcionada? Será que ela está de boa intenção? E de repente ela está até de boa intenção, mas o diabo que está nela está desviando o teu olhar para as coisas que Deus já te deu. Deus já te deu. Deus te deu paz, Deus te deu alegria, Deus te deu uma família espiritual aqui na igreja, Deus já te deu direção, Deus já te deu harmonia, Deus já te deu a força, né, de vontade de você acordar pela manhã hoje e vir para a casa do Senhor. Enquanto muitos não conseguiram chegar, enquanto muitos não conseguiram caminhar por causa de alguma enfermidade, por causa de algum problema espiritual, por causa do pecado, por causa da carne, trocaram por uma praia, trocaram por um shopping, trocaram por uma festinha, trocaram por outras coisas. Vê se está gravando aí, por favor. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz alegria, irmãos. Por isso o Espírito Santo é o guia individual do cristão. O Espírito Santo é tanto o guia da igreja quanto o guia individual de cada crente na terra. Na passagem de Salmos, olha só, Salmo 143:10. Davi já havia solicitado ao Senhor, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. O salmista Davi já sabia disso. O salmista Davi já tinha dentro dele um desejo de estar clamando toda hora, pedindo toda hora, porque era uma coisa eficaz. Os reis filhos de Deus no passado, eles não iam para uma guerra se não fosse pedir permissão ao Senhor e perguntar ao Senhor se ele ia ganhar aquela guerra. Não ia. O povo de Israel ficava orando e pedindo direção. Senhor, tem que ir, essa guerra vai ser nossa? Vai que eu te garanto. Mas temos poucos homens, não interessa. Os que estão com vocês é maior do que os que estão com ele. E eles iam e conseguiam ganhar a batalha. Mas a vez que eles não consultavam a Deus, a vez que eles não buscavam primeiro a direção de Deus, eles perdiam a batalha. E quando voltavam chorando, né? Com seus soldados feridos, com muitas perdas de vidas, com as suas cidades saqueadas. E aí eles caíam na real. Precisamos buscar a Deus. Estou cansado de perder a batalha. Estamos cansados dessa batalha que perdemos. Vamos buscar o Senhor, agradar o Senhor, ofertar ao Senhor, entregar nosso sacrifício ao Senhor, porque a próxima batalha seremos vencedores. E não dava outra. Não dava outra. Quando eles buscavam o Senhor, entregavam a oferta ao Senhor, sacrificavam ao Senhor, e quando perguntavam ao Senhor, podemos ir? O Senhor, vai que eu te garanto a vitória. Acabou, irmão. Não tem outra coisa. Não tem palavra humana, não tem nada, não tem dinheiro. O que tem é a unção de Deus. O que tem é a direção do Espírito. O que tem é uma vida comprometida com o Espírito Santo de Deus. Quando você está comprometido com o Espírito Santo de Deus, você não olha o erro do teu irmão, você olha Jesus.
Quando você está comprometido com o Espírito de Deus, você não olha o tamanho da igreja, você olha a qualidade daquela igrejinha. Pode ser de palha, pode ser de telha, pode ser caindo, descascando o teto, como está aqui. Você fala, Deus está ali, Deus me enviou para ali, Deus vai me dar vitória ali. E o Espírito Santo de Deus vai te dar vitória. Sabe por quê? O Espírito Santo é o guia de cada um de nós. E não só de nós, mas também da obra missionária. O Espírito Santo é o guia e orientador da obra missionária. Ele conhece as regiões mais necessitadas da pregação do Evangelho de Cristo. Mais necessitadas. Em Atos capítulo 16, do 6 ao 10, diz que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia e Bitínia. Naquele momento, porque a região da Macedônia clamava por socorro. E o que é isso? O que eu vejo com isso? Eu vejo com isso que o apóstolo Paulo queria fazer o bem, queria pregar. Ele não queria pregar, queria fazer o bem. Por que ele foi impedido pelo Espírito Santo? Porque muitas das vezes queremos fazer o bem, mas somos impedidos pelo Espírito Santo, porque aquele bem para aquela situação não é emergencial. Tem uma situação mais emergencial para você atender. E quando Deus te dá a direção, você vai naquela mais emergencial que o Espírito Santo te deu a direção. Porque senão, você vai desperdiçar o tempo, vai desperdiçar a bênção que está na tua mão para socorrer a emergência. É tudo assim, é emergência. Deus, ele vem na emergência. Quando a pessoa está ali naquela dificuldade e você, não, eu vou na outra, a outra está sendo calçada, ela está sendo orada, mas aquela da emergência não, você tem que ir. Então o apóstolo Paulo queria fazer uma viagem para aquela cidade. E aí o Espírito Santo impediu ele. Não vai. Você vai na outra que é mais emergencial. Olha que maravilha. Nós vimos aqui o quê? O Espírito Santo vivo. A Bíblia nos mostra o Espírito Santo vivo. Não o Espírito Santo morto, de madeira, de barro, de pau, de pedra, mas o Espírito Santo vivo, que fala conosco, nos direciona na palavra. O Espírito Santo também, irmãos, guiou Filipe. Se lembra? Que o Espírito Santo guiou Filipe até o deserto em Gaza, para evangelizar um alto oficial da África e as demais cidades da região. O Espírito Santo guiou Pedro até Cesareia para evangelizar a família de Cornélio. É tudo o Espírito Santo. Porque Deus, ele é triuno, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Ele é triuno. Ele tem a função de Pai como Criador de tudo. A função de Jesus como Salvador. A função do Espírito como Consolador. Por isso que o Espírito Santo é quem nos guia de toda a verdade, né? Aquele que está com o Espírito Santo, não é que não esteja com o Pai. Está com o Pai, está com o Filho. Certa vez os discípulos começaram a interrogar Jesus, falando assim, meu mestre, mostra onde está o Pai. A gente quer ver tanto o Pai. Ele nos mostra, a gente quer ver o Pai. Aí ele falou, estou contigo há tanto tempo e tu não me conhece. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então o Espírito de Deus, ele é multidirecional. Por isso que os atributos dele, ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder, ele sabe todas as coisas e ele está em todos os lugares que ele deseja. Certa vez na minha sabatina de pastor, um dos pastores perguntou assim, o Espírito Santo está em todo lugar? Aí eu falei, sim, está. Está até no inferno, se ele quiser. Ele, o quê? Está até no inferno, se ele quiser. Ele pode ir ao inferno. Ele está onde ele deseja. Aí, é no inferno? Quando a pessoa está nas drogas, está na prostituição, ela está onde? Está no inferno. Ela está nas trevas. Então o Espírito vai resgatar aquela pessoa das trevas. Então ele foi nas trevas resgatar. Como foi tomar a chave do diabo, da mão do diabo lá no abismo, não foi? Então, ele vai estar onde ele desejar. A resposta foi essa, aí os pastores entenderam. Ah, bom, que eu tomei um susto. Como é que o Espírito Santo de Deus pode estar lá no mundão, está nas trevas lá, ele está na luz, né? Mas ele, se ele desejar ir para salvar alguém, ele vai. Aonde você estiver e clamar o nome dele, ele estará também. Quem te garante? Se alguma pessoa estiver naquele inferno, naquele lugar, ainda bêbada, aparentemente ela está rindo, está sorrindo, mas está pior do que você. Aí te dá uma direção errada. Eu quero dizer para você, a direção certa é a direção da luz, da paz, do Espírito.
Vamos entrar terça-feira na campanha da luz. E você vai ver, quando você segue a palavra, o milagre acontece. Quem não quer milagre? Todos nós, né? Mas quem quer pagar um preço? Não sei. Tem coisas que eu não pago o preço. Não vou pagar não. Tem coisas que eu pago o preço. Então, é a fé de cada um. Né? É a fé de cada um. Precisamos esperar o tempo de Deus. Que em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. A tua fé não tem que ser obrigatoriamente igual a fé do pastor, igual a fé de alguém que ora muito, que busca muito, porque você tem uma capacidade, a outra pessoa tem outra capacidade. Você teve uma vida, a outra pessoa teve outra vida. Então cada um de nós temos um lado emocional, um lado espiritual diferente do outro. Uns conseguem mais, outros conseguem menos. Por isso que os discípulos perguntaram a Jesus, pediram a Jesus: Jesus, posso fazer um pedido? Jesus: pode. Acrescenta-nos a fé. Porque eles estavam precisando de fé, estavam precisando de mais força, de mais poder da parte de Deus. Mas eu digo para você, no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Então, o apóstolo Paulo está direcionando essa palavra a crentes. O apóstolo Paulo está direcionando essa palavra a pessoas que conhecem Deus. Tanto é que ele afirmou no versículo 9: mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele coloca aqui uma situação: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque nem o apóstolo Paulo podia afirmar isso totalmente, 100%. Ele sempre falava, né? Não que Deus está com vocês, mas se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é que não tem o Espírito de Cristo, irmãos? É muito simples. Pastor, como é que é? Me explica, eu quero saber disso. Quem não tem misericórdia, quem não perdoa, quem não ama, né? Quem não vira as costas para o pecado. Quem está ali naquele pecado costumeiro, naquela coisa costumeira, na fofoca, na mentira, na maldade, maquinando mal. Então, esse não tem o Espírito de Cristo. Eu não posso dizer se a pessoa está calada, com a boca fechada, se ela tem ou não tem o Espírito de Cristo. Mas quando ela começa a abrir a boca, quando ela começa a falar, quando ela começa a disseminar coisas que não vêm de Deus, eu posso dizer que ela não é de Cristo. Como assim? A árvore, ela dá o fruto. Eu não posso virar para uma árvore e falar que ela é boa se ela é ruim, se ela não der o fruto. A mangueira é bonita, mas eu não provei aquele fruto daquela mangueira. Ela está com as manguinhas pequenininhas. Eu vou aguardar, vou esperar. Quando aquela manguinha começar a aumentar, começar a ficar toda amarelinha, quando ela cair, ou então derrubar ela para me comer ela, passar a faca nela para provar ela, eu vou ver se realmente o fruto é doce ou é ruim, ou é azeda. Se eu provo ela é azeda, eu já sei que aquela mangueira eu não vou mais pegar manga, porque é azeda, né? Mas se for docinha, eu vou pegar manga. Então se conhece a árvore pelos frutos. O que é isso? Se a pessoa vive em oração, se a pessoa, né, vive com a palavra profética. O que é uma palavra profética? Se alguém chegar perto de você, isso é uma palavra profética, olha só. Se alguém chegar perto de você e trouxer uma situação tentando criminar alguém, ou tentando criticar alguém, principalmente na igreja, aí você vira e fala assim para essa pessoa: vamos orar para que Deus envie trabalhadores para essa seara. Olha que sabedoria. O Espírito de Deus que fala: vamos orar para que o Senhor envie o quê? Trabalhadores para essa seara. Porque na seara é grande, mas poucos são os obreiros. Palavra abençoada, né? Então, quando você dá uma palavra dessa, você dá uma palavra profética. O que você quer dizer? Para de criticar. Vem aqui e faz. Ou então ora para que venham obreiros para fazer. Então, são palavras-chave, palavras que arrebentam Satanás. Porque Satanás queria o quê? É mesmo, o cara relaxado, a pessoa relaxada, podia fazer uma coisa melhor. Não é assim? É assim que o diabo quer, mas Deus não quer assim. Deus quer vida, Deus quer paz, Deus quer direção, Deus quer alegria na tua vida. A tua vida, ela precisa ser iluminada. Mas quando você deixa de estar nessa conexão, a sua vida começa a virar trevas. Porque ainda na presença de Deus, você está fazendo coisas que não agradam a Deus.
Então a palavra sábia é essa, é cortar o mal pela raiz. Quando você vê alguma intenção do inimigo se aproximar de você, ou falar da tua vida, ou de alguém, você já corta, vamos orar. Porque se você falar é mesmo, você está sendo conivente, você está sendo participante do pecado, você está sendo cooperador para destruir vidas. E Deus não te deu palavra para destruir vidas. Deus não te deu a unção para você destruir vidas. Deus te deu palavra e unção para você dar vidas. Você levantar vidas. Você dá palavras proféticas. Versículo 10 diz que: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo qual, pelo seu Espírito, que em... O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar para orar, vai te guiar para ler a palavra, vai te guiar para vir para a igreja, né? E essa palavra, como eu ia dizendo, é uma palavra profética, que muitas das vezes você fala, foi para mim, foi para nós, foi para a igreja, foi para quem está na internet assistindo esse culto agora, foi para as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Porque quando essa palavra vem para uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela joga fora. Ela recebe aqui, chega ali no portão e joga fora. Mas quando é guiada, não. Recebe, guarda no coração e pratica. Porque é o Espírito que vai transformar o teu coração. Não é o homem que vai transformar, não é o grito que vai transformar, não são as regras que vão transformar, mas porque você é livre para servir o Senhor. E o Senhor vai te dar a capacidade de você fazer tudo com prazer e alegria. E quando isso acontece, vem o maná de Deus sobre a tua vida. Prepara o teu celeiro, prepara a tua casa, prepara a tua família, prepara os teus negócios, aleluia, que Deus vai prosperar, Deus vai fazer prosperar. Deus vai arrancar todo o marasmo. Aquele lugar que você estava olhando, aquele cantinho da tua casa que você, hoje eu vou resolver, amanhã eu vou resolver. Aquele cantinho vai ser resolvido, porque você vai entrar com o Espírito de Deus forte, para poder repreender e falar, repreendo esse desânimo, repreendo essa depressão, sai daqui em nome de Jesus. Você vai botar a mão, o bicho vai sair e você vai, meu Deus, que beleza. Eu consegui fazer aquilo que há anos eu estava tentando não conseguir. Há meses eu estava tentando e conseguir. Eu olhava e não tinha ânimo. Eu queria fazer, mas não tinha ânimo. Mas Deus me deu ânimo, agora eu vou fazer. É isso que Deus quer. Deus quer fazer isso de nós. Porque cada vez que você faz isso, você vence o maligno. Você vence o inferno, você vence Satanás. Não por tuas forças, mas pela força de Deus. Que Deus está te capacitando, amém? Convido você a vir para os joelhos. Porque é no joelho que nós vamos alcançar a vitória, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, mas no joelho é para orar. Não é você que tem que fazer acontecer, é o Espírito Santo de Deus que tem que ir à frente, que quando você for fazer a tua parte, tudo será resolvido. Uma coisa que eu queria falar, que não deu, que eu esqueci, agora Deus me lembrou. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele coloca eu e você, nos coloca como administradores das coisas que tem que ser feitas. Tem pessoas que ficam assim, eu vou ficar aqui com o braço cruzado, porque o pastor falou que Deus vai me abençoar, o Espírito Santo de Deus vai estar comigo, vai estar na frente, aí cruza o braço e fica esperando. Não vai acontecer nada. Se eu cruzasse o braço aqui e ficasse esperando o anjo descer do céu, para a gente pagar essa igreja, para a gente fazer sala disso, sala daquilo, sala das crianças funcionando, agora, se Deus quiser, em nome de Jesus, da semana que vem para outra, essa parede vai ser derrubada, e a gente vai ter o templo até lá embaixo. Vai ficar mais espaçoso, né? A gente vai ficar mais arejado aqui. Aí se eu ficasse de braços cruzados, se eu continuar de braços cruzados, ia estar aqui no aluguel, murmurando, reclamando, né? Sem direção do Espírito. Irmãos, graças a Deus, Deus me colocou a direção do Espírito. E tudo aquilo que aconteceu aqui, aconteceu no tempo de Deus. Aconteceu na vontade de Deus. Aconteceu tudo por livre e espontânea vontade. Porque Deus, Ele é bom. E nos coloca como administradores dos negócios. Então nós temos que tomar atitude, nós temos que tomar o ânimo, nós temos que tomar a frente, porque a palavra do Senhor diz que Ele já está na frente. Ele diz também, eis que já põe diante de ti uma porta aberta. Vou pedir a Deus para abrir uma porta, mas já está aberta, irmão. Você pode dizer glória a Deus? Agora você tem que passar por ela. Você tem que marchar. Quando o povo de Israel estava
perturbando a mente de Moisés, e Moisés não sabia o que fazer, começou a orar a Deus, Deus falou, o que você quer, Moisés? Eu disse, povo, que eu não aguento mais esse povo, então diga o povo que marche. Só isso. Aí o marzão lá na frente continua marchando, que ele vai abrir o mar. Vai vir obstáculo? Vem. Sabe que o diabo ele coloca fantasma na nossa frente? Para ver se a gente desanima? Às vezes a gente está, eu vou porque eu vou conseguir, não sei o quê. Quando tu olha assim, está aquela montanha na tua frente. Aí você, ai meu Deus do céu, desiste. Não desiste não, irmão. Aí está aquele mar na tua frente. Ai meu Deus, que mar, vou desistir. Não aguento não. Claro que você não aguenta. A tua parte qual é? É andar, é marchar até diante do obstáculo. Já chegou no obstáculo? Não. Então chega primeiro. Antes de chegar no obstáculo, você já está recuando, pô. Deus está falando, hein? Chegou no obstáculo lá, o obstáculo vai explodir. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Chegou no obstáculo lá, tem um mar. O mar vai se abrir. O milagre vai acontecer. Se joga nos braços do Senhor, que o melhor de Deus está por vir na tua vida, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos para o joelho. Porque tem certas coisas que Deus nos coloca para resolver, mas tem outras que Ele quer resolver. Mas se nós não nos ajoelharmos, não nos curvarmos diante ao Senhor, fica complicado. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra em Romanos capítulo 8. Obrigado, Senhor, porque não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós não vamos largar o Senhor, nós não vamos abrir mão do Teu poder, da Tua unção, da Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, onde muitos poderiam estar aqui na Tua casa e não puderam estar. Já morreram, ou estão mortos espirituais, ou estão doentes e fracos, desviados, abatidos. Mas o Senhor nos deu a graça nesta manhã de estarmos aqui. Obrigado. Perdão pelas nossas falhas, nossos pecados como ser humano. E agora eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti os nossos corações, para que o Senhor venha massagear, venha arrancar todos os espinhos, todos os véus sejam arrancados, sejam tirados dos nossos corações, tirado toda a maldade humana, carnal que não pertence a Ti, e colocando um novo coração. Um coração de paz, um coração de amor, um coração de harmonia, um coração de perdão, um coração de perseverança, um coração de reconhecimento, um coração tranquilo, um coração de paz. Por isso, meu Pai, repita as palavras do Teu servo salmista Davi, Salmo 51:10. Cria em nós, ó Senhor, um coração puro e renove em nós um espírito reto, inabalável. Por isso nós estamos aqui tão somente entregando esse jejum, essa oração para Ti, Senhor. Entregando a Ti, Senhor, essa comunhão que nós precisamos ter diária. Não é semanal, é diária. Entregamos a Ti, Senhor, essa comunhão. Que o Senhor nos cubra com o Teu manto, que o Senhor nos cubra com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua Shekinah. Que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós em todos os problemas que serão resolvidos por Ti e administrado muitas das vezes por nós e muitas das vezes pelo Teu Espírito. Tem a nossa parte e tem a Tua parte. Mas o Senhor, meu Pai, é dono de todas as coisas, o Senhor está no comando e no controle. Se nós maquinarmos, se nós pensarmos, se nós arquitetarmos, se nós sonharmos, e se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nós só iremos se o Senhor for conosco. Por isso nos coloca, meu Pai, num pensamento alto. Um pensamento que nós conseguimos enxergar primeiro os nossos erros, para depois consertarmos os erros dos outros. Nos dê um pensamento de paz, não de morte, de vida, não de morte, de paz, não de tribulação. Nos dê uma direção do Teu Espírito reta, inabalável, para que nós venhamos a estar acertando contigo, nós venhamos a estar com nossos ânimos alegres, para receber o Teu poder e para passar essa água para aquele que tem sede de beber. Faça de nós uma árvore frutífera, uma árvore que venha dar frutos, não frutos podres, mas frutos maduros, não frutos azedos, mas frutos doces, para que todos aqueles que se aproximam de nós possam ter alegria de conversar, possam ter alegria de abrir o coração, possam ter alegria de saber que tem uma família verdadeira na terra ainda. Ainda existem pessoas boas,
Ainda existem pessoas boas, Senhor. Eu sei que bom só é o Senhor, mas ainda existem pessoas que são voltadas para Ti, querem se consertar e querem ser melhor do que são. Por isso, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Traga essas pessoas para nos unir. Unir a elas e formarmos um grande exército aqui nesse lugar, para a honra e Tua glória, para glorificar o Teu nome, para salvar vidas, para estar na Tua presença. Eu entrego o governo nas Tuas mãos, desde o presidente até o menor da política. Entrego nas Tuas mãos. Para que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência, transformar vidas, destituir do cargo aqueles que não estão fazendo aquilo que deviam. Eu entrego nas Tuas mãos os corruptos que foram destituídos dos cargos que eles tinham, para que eles não vá para o inferno, mas que eles se convertam dos seus maus caminhos. Te pedimos que todos aqueles que defraudaram o Brasil, que saquearam o Brasil, se convertam dos seus maus caminhos. Procure o Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Que o Senhor possa transformar o coração desses homens. Eu entrego a nossa cidade de Araruama nas Tuas mãos, nosso bairro Novo Horizonte nas Tuas mãos, os familiares aqui desse bairro nas Tuas mãos. Eu entrego a cada um dos nossos familiares, minha mãezinha, minha irmã que está de longe lá em jejum e oração, a todos os nossos familiares, a minha sogra que está na roça, no Espírito Santo, meu sogro, minha cunhada que vai operar, entrego a Valnete nas Tuas mãos, e dia 3 ela estará passando pela cirurgia, que o Senhor possa ser o cirurgião dela, e ela possa sair de lá alegre, contente, com a cirurgia de sucesso. Livra ela de bactéria, de mal, também a família. Livra, meu Pai, livra cada um. Esteja com a missionária Josefina, irmão Lucas também, que estará também ajudando, contribuindo para a recuperação da saúde da tua serva Valnete, até que venha se recuperar. Por isso eu entrego nas Tuas mãos a viagem, a ida e a volta dos Teus servos, debaixo da Tua presença e do Teu poder. Eu entrego nas Tuas mãos esse café da manhã que a pastora Avenida com muito carinho preparou. Entrego ela nas Tuas mãos, entrego toda a sua saúde a ela, a saúde da minha filha, minha saúde. Nos dê força, Senhor. Nos dê força para estar fazendo um trabalho que Tu queres, não o que nós queremos. A Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém? Abençoado e feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu quero só esclarecer, nós estamos resgatando na Bíblia algumas comemorações, nossas origens, né? Do qual Jesus também participava dessas festas, e provamos isso na Bíblia, na palavra, todos os eventos que fizemos. Então, faltou essa parte desse estudo do Yom Kippur, né? E a gente está repassando, né? E terminando esse estudo. Então, algumas festas que a irmã já participou foi ano passado, né? Sim. Dos tabernáculos, Hanukkah, tá lembrada? Então, a gente já se aprofundou mais ainda nas outras. E a gente fez a festa das cabanas, né, do Yom Kippur. Então, está sendo bênção, né? Ano Novo Bíblico. Então, a gente está resgatando isso, que é muito bacana, né? Pode passar, Esther. Em Levítico 23, 24, encontramos uma ordem. Não precisa ser a Bíblia, se você quiser conferir, tudo bem. Mas está escrito ali já. Está dando para ler, Diaconisa Judite? No sétimo mês, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, um memorial ao som da trombeta, uma santa vocação. Tudo isso é bíblico. Então vamos lá. Uma santa vocação, olha só, santa vocação. Então quer dizer, é para fazer. Vamos lá. Após o exílio babilônico, este dia do soar da trombeta tornou-se conhecido como Rosh Hashanah, o ano novo bíblico. No Pentateuco, tudo o que conhecemos é que é um dia de fazer ou tocar alaridos, né? Tá a mancha ali, não está dando para as trombetas, que é o shofar. No livro de Salmos, encontramos diferenças interessantes. Salmo 81, 3, que diz: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia e no dia da nossa festa. Olha só, então, é bíblico isso, né? E aí você fala assim, mas seguir lua, seguir aquilo, os agricultores seguem a lua também. Isso aí já não é de agora. Se você plantar na estação errada, você não vai colher. Então você tem que plantar na estação certa. Então você junta tudo isso ao costume do povo antigo, né? Fazendo esse tipo de plantações e outras coisas. Eu me lembro quando era pequeno, a minha irmã falava assim, a minha mãe, vai cortar o cabelo? Não, minha irmã, não vamos cortar não, vamos cortar só na lua cheia, porque o cabelo fica cheio. Nesse salmo encontramos o tocar da trombeta, do shofar,
Aí uma irmãzinha perguntou, mas shofar está escrito onde na Bíblia? Está escrito trombeta. Em hebraico, shofar. A tradução de shofar é trombeta. Na lua nova, que é a primeira do mês, é também chamado o dia de nossa festa. O Salmo 81 traz à luz um outro aspecto tradicional dessa festa. De acordo com a tradição desse dia, Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do mês, do sétimo mês, é também um dia que coroamos Deus como Rei de nossas vidas e da vida da nação, reconhecendo Jesus como nosso Rei. Uma coisa é você trazer assim a festividade judaica de qualquer maneira. Porque quando você pega uma festividade judaica dessas nossas que a gente está trazendo, que é bíblica, você joga na internet, você vai ver vários tipos de festividade dentro do mesmo nome. Aí você vai ver lá, Ano Novo de Israel, o cara bebendo vinho, pulando, com fantasia na cara, com um monte de fantasia. Você, pô, mas isso aí que é bíblico? Purim né? fazer isso. É o Purim. Aí você, será que isso é de Deus? Isso não é de Deus, e a nossa igreja está fazendo isso. Cuidado, porque infelizmente, como tem igreja boa, séria, tem igreja que traz doutrina errada. Assim também são os costumes judaicos. Os costumes judaicos, o pessoal fala costumes judaicos, festas judaicas, a gente fala assim, festa judaica, costume judaico é costume nosso de falar, mas na realidade não é judaico, é bíblico. Então no meio dessas festas tem a chamada tradição secular deles. Aí eles colocam algumas coisas, como bebida, como isso, como aquilo, e você, meu Deus, o que é isso? Eles fazem naquela visão. É igualzinho, quer ver? Vou dar um exemplo. A gente faz aqui uma ceia de Natal. O que tem na nossa ceia de Natal aqui? Alimentos, suco de uva, abacaxi, suco de abacaxi e tal, pastel, rabanada, não sei o que. Oração da palavra, show. Agora na festa do mundano, o que tem? Não tem louvor, tem música do mundo, mas tem mesa com fartura igual a nossa, né? Mas tem bebida alcoólica, tem gente fumando, tem gente xingando, tem gente brigando. Então quer dizer, é a mesma festa, mas com uma maneira diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então tem certos judeus que são carnais, que eles fazem isso na carnalidade, né, Esther? E não são muitos, uma parte, uma classe. E tem outros que levam a sério, biblicamente, como a gente está levando. Entendeu? Só para poder fazer essa observação. Vamos lá. Pode passar. Pastor, o Brasil, por exemplo, ele nasceu no berço de Inquisição. De Inquisição. Quando a gente aprende na escola, infelizmente eu devo dizer, né, que isso foi escondido, isso é declaradamente escondido. Eles mesmos admitem que eles preferem esconder esses fatos das crianças, para as crianças não odiarem o catolicismo e tudo mais, não se revoltarem contra os pais, contra a igreja. Mas é necessário que a gente saiba, né? Quando a gente aprende na escola que quando o Brasil começou aqui a ser construída a civilização portuguesa no Brasil, e dizem que eles trouxeram de Portugal, antes de trazerem os escravos africanos e etíopes, primeiro eles trouxeram de Portugal e da Espanha os escravos de lá. Esses escravos eles não vieram como escravos, vieram como trabalhadores, mas aqui eles, como não tinha supervisão da coroa portuguesa, eles se tornaram escravos aqui. Mas eles vieram como trabalhadores assalariados, pessoas criminosos do país de Portugal e do país da Espanha. Então eles trouxeram aqueles criminosos para trabalharem aqui e construírem aqui as primeiras civilizações portuguesas e espanholas no Brasil. Acontece que esse termo que a gente aprende na escola, criminosos, eles não se explicam quem são esses criminosos. Esses criminosos eram judeus, de pessoas que corriam em suas veias o sangue judeu, o sangue israelense, e nós sabemos que houve uma evangelização massiva do apóstolo Paulo na Espanha. Então ali tinham muitos judeus também que criam em Cristo. No entanto, os irmãos podem procurar no Google, lá na Biblioteca Nacional, existem esses documentos ainda preservados. Esses imperadores católicos, eles emitiram decretos que forçavam a população a não se associar com os judeus, nem de maneira cultural e nem de maneira religiosa. Ou seja, discriminando a raça, né? Isso. Então quem quisesse crer em Cristo, tinha que crer em Cristo conforme a doutrina estabelecida por Roma, porque eles controlavam a vida política e religiosa da nação. Então, Roma, na época, assim como hoje em dia Estados Unidos e China são as duas maiores potências mundiais e eles controlam tudo, até o preço do nosso arroz é eles que controlam, o preço do nosso feijão, a nossa tecnologia é tudo deles, tudo made in China, tudo que fala, né, made in China, que a gente fala, né, made in China em tudo quanto é lugar. Eles que controlam tudo, inclusive a religião. A política no Brasil é controlada por eles, mas naquele tempo a potência mundial era Roma.
Então eles controlavam a vida religiosa, a vida política, a vida social de todas as pessoas. E aí o que acontece? Nós não queremos associação com os judeus, por quê? Por causa da cultura. Um dia os judeus brigaram contra eles, fizeram revoltas, porque queriam tomar Israel de volta, e eles estavam massacrando os judeus. Então o que aconteceu? Os judeus começaram a sentir raiva dos que eram chamados cristãos, porque o cristianismo mudou. Deixou de ser o que está aqui na Bíblia, passou a ser uma religião dogmática, uma série de dogmas que essa igreja, né, a igreja romana, criou. E aí, inclusive tem um decreto, irmãos, que mandava matar as pessoas que comemorassem o Shabat, as pessoas que comemorassem, por exemplo, o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, as pessoas que foram encontradas tocando trombeta, fazendo jantar em sinagoga, fecharam sinagogas, fazendo jantares com os irmãos, Amém. seriam condenados à morte. Os bispos de Antioquia, os bispos que o apóstolo Paulo instituiu, escreveram cartas falando: vocês não podem influenciar a nossa fé dessa forma, a gente tem liberdade religiosa, a gente sempre teve. Eles foram enforcados porque fizeram essas cartas. Então, assim, a gente tem toda uma cultura, né, pastor? A gente tem toda uma cultura antissemita, ou seja, uma rejeição contra os judeus. Afinal, judeu significa tribo de Judá, o da tribo de Judá. Acontece que o reino de Judá, por ser, na época, o cedro está nas mãos do reino de Judá, no tempo do primeiro exílio, acabou que se socializou de se chamar todos os que são hebreus, todos os que são israelitas, passou a se chamar todos de judeus. Mas acontece que quando a gente se refere ao povo escolhido por Deus, Israel de Deus, a gente acaba tendo uma série de ilusões a respeito do povo de Deus. Por exemplo, não é bom pra mim, não é bom que eu me associe com isso. O pastor sabe disso, né? É perigoso se associar com isso aí vai me desviar da fé, eles mataram Jesus, mas isso não é a gente que está pensando nisso, é uma influência cultural. É bom a gente falar isso. Certa vez eu era da Batista Tradicional e fui visitar uma igreja de um amigo meu do quartel, que ele fundou uma igreja, esqueci o nome agora da igreja que ele fundou, Pentecostal Nova Aliança, Igreja Pentecostal Nova Aliança. Tinha um globo assim, né? Uma figura de um globo e uma mão assim, ó, por cima, com sangue derramando em cima do globo, né? E eu me lembro até hoje, assim. Ele é muito amigo meu, nunca mais o vi. É o pastor Adilson. Aí ele gostava muito de mim, na época eu era soldado e ele era sargento. Aí ele falou assim para mim: vem fazer parte do meu ministério, fica aqui comigo na igreja. Deus tem uma missão contigo na igreja pentecostal, que a igreja dele é a Pentecostal Nova Aliança, lá em Bento Ribeiro, perto da estação. Aí, estou fundando agora a igreja, eu preciso de homens como você, não sei o que, você conhece muita palavra, fica aqui comigo. Aí eu falei: eu não posso largar minha igreja assim não, quem tem que me guiar é o Espírito Santo. Se Deus não falar, eu não posso ir. É só porque você quer ir, né? Porque eu quero ir. Você sabe muito bem que a gente tem que seguir a palavra. Aí, ele: tudo bem então, mas vai visitar lá. Eu fui na inauguração, né? Aí eu estava lá, a inauguração foi bacana e tal. Aí depois, ele me apresentou um judeu que estava lá, uns 2 judeus que estavam lá. Falou que estava também junto com esses judeus, que esses judeus estavam trazendo palavras boas também, botavam os judeus para trazer estudos bíblicos lá, e o camarada com aquele chapéuzão preto, né? Que tem aquela trancinha assim, aí de terno e gravata, todo mundo, né, admira, né? Caramba, legal e tal. São ortodoxos, né? Ortodoxos. Aí ele falou algumas coisas lá que eu não gostei, né? Por isso que eu não fui para a igreja dele. Não o judeu, mas o pastor. Falou que celebrava a ceia com vinho alcoólico. Que o vinho alcoólico que ele celebrava a ceia. Aí eu fui contra isso. Falei: ó, não tem como aceitar isso. Aí outra coisa que ele também falou, que todos os judeus iam para o céu. Que esse judeu fez um estudo lá, e disse que todos os judeus iam para o céu. Aí eu fui contra também. Aí eu falei: agora que eu não vou mesmo. Aí por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo vai para o céu. Aquele que se arrependeu dos seus pecados em Cristo Jesus vai para o céu. Aqueles que não se arrependem não vai. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho de jeito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, judeu, africano, brasileiro, qualquer um, todo aquele. Se o judeu não levantar a mão e falar: eu creio em Jesus como meu Senhor, ele não vai para o céu. Sim. Na igreja, essa igreja cristã do Brasil, né? Sim, CCB. Lá, CCB, eles comemoram, eles fazem a ceia também com vinho alcoólico. Mas isso daí, pastor, que eles falaram do judeu ser salvo, provavelmente ele estava expondo aquela, na carta, acho que não me engano, cartas romanas, que o apóstolo Paulo fala que todos, não, o apóstolo Paulo fala que todo Israel será salvo, como disse o profeta. É porque ele está se referindo ao tempo do milênio. Deus promete que antes que haja o juízo final, haverá restauração de Israel. Isso. Então, na verdade, Deus falou inclusive em Jeremias, ele falou assim: embora vocês tenham adulterado contra mim, embora eu tenha me casado com vocês e vocês tenham adulterado contra mim,
estou fazendo agora uma renovação da minha aliança, que alguns traduzem como nova aliança, é uma tradução alternativa, mas estou agora renovando minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e vou atrair todas as nações para mim, com o meu ungido. Então, a gente tem a profecia que se cumpriu, que Jesus veio, atraiu as nações, como nós aqui, atraiu todas as nações que não são judeus, além da casa de Israel e Judá. E aí ele promete ali que nem nada poderá fazer com que a casa de Israel e a casa de Judá deixem de ser a nação sacerdotal. E Jesus confirma isso. Jesus fala assim, falou para os apóstolos, tudo que os fariseus na época eram os líderes das sinagogas, tudo que os fariseus ordenarem e tudo que os escribas ordenarem, vocês devem obedecê-los em tudo. Mas tenham cuidado de copiar as suas atitudes. Porque, por causa da hipocrisia que havia naquele tempo. Assim como hoje em dia a gente vê tantos líderes... Deixa eu só falar um negócio Tantos aqui. líderes religiosos hoje em dia... Jesus falou o seguinte, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não quer dizer que você foi chamado, você vai ser escolhido. Deixa eu só concluir rapidinho. É bíblico. Hoje em dia a gente vê também líderes religiosos, como você falou, né? Fazendo coisas aí que contrastam com a verdade da palavra. Nada a ver com a Naquele tempo também tinha isso. Sim, também tinha líderes religiosos que contrastavam Quer com a seguir a palavra. doutrina certa? Siga Jesus. É. Jesus falou, quem não é contra nós é por nós. Deixar eu ir. De novo, quem comigo não ajunta, espalha. Esse judeu, ele deve ter Outra feito coisa, puxando sardinha muitos pra serão ele, né? chamados e poucos escolhidos. Não é que Deus vai reunir a nação de Israel, que todos vão se reconciliar. Deus vai fazer o papel dele, é o papel dele. Vou reunir todo mundo, renovar minha nova aliança, ele vai renovar Deus. Mas será que a pessoa quer renovação? Renovou em Cristo, né? Será que algum judeu vai falar, não quero não, tira meu pecadinho não. E vai entrar no céu? Aquele pecado de prostituição, de pornografia, de bebida, não vai. Por isso que eu não aceitei. A Bíblia, ela nos ensina, nos dá luz. Que é certo, o que não é, não é. É que essa historinha aqui, independente do judeu ser judeu, todo judeu vai para o céu. Ele falou isso para mim, não vai não. Estiver praticando. Pô, se não tiver, não vai. Questão da... Aquele que não perseverar até o fim, não será salvo. A questão do que a irmã estava falando antes, Pode falar, tá, irmãos, também? Quiser falar, tá? Já, a história que a irmã estava contando no começo, entendi. né? Sobre a história do Kippur, que... Romanismo, tal. Comemorar se ia ser morto. Isso aí. Isso explica, né, porque as pessoas não comemoram mais, não seguem mais a Bíblia à risca. É isso aí. É por medo cultural, que a irmã falou. Medo cultural. Um medo cultural, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tentei implantar essas festas. Ela era pequenininha ainda. Eu tentei. Mas eu fiquei com medo. Porque eu não tinha aprofundamento. Suporte, né? Eu não tinha aprofundamento. Eu não tinha tempo de me aprofundar. Não tinha tempo de... Eu quero passar um negócio para você, mas um negócio que tenha sentido. Não um negócio que não tenha sentido. Que você vai me perguntar, eu não sei onde que está. Onde está escrito isso? Você está entendendo? Para mim passar alguma coisa para a igreja é muita responsabilidade minha. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Tem muitas igrejas que fazem todos esses preparativos, fazem aquelas festas com um monte de jovem. Aqui você viu meia dúzia de jovens, 3, 4 crianças e tal. Mas em outras igrejas são 10, 20, 30 jovens, homens e mulheres se envolvem nessas festas e tal. E os irmãozinhos estão lá sentados na cadeira, não sabem nem o que significa, só falam amém, amém. Eles não querem nem saber de passar, porque sabem que vai dar problema. Sabe que vai levantar o irmãozinho, vem cá, faz isso, vem cá, e aquilo? Aí você tem que abrir a Bíblia com paciência e mostrar, dá trabalho. Então, eu acho que todo trabalho para Deus não é em vão. Amém. Amém? Todo trabalho para Deus é um prazer. Então, se a gente está na obra e não quer cumprir aquilo que está escrito, é preferível não estar. Se torna um prazer. Quando a gente, se torna um prazer. Por isso que devagarzinho a gente está aprendendo aqui, ó. Está jogando nos slides, está jogando na palavra. Aí tem irmãos que vão se interessar, vão ler, vão se aprofundar, vão falar, pastor, tem razão, a Estezinha tem razão, a Esté tem razão. Tem outros que não vão, tá bom. O que fizer, amém, eu digo amém. Porque confia, entendeu? Confia. Aí é diferente, é da pessoa. Não é que a igreja esteja obrigando a pessoa a aprender, a saber de quais são. Eu vou fazer as perguntas, hein? Quero ver se você vai acertar, hein? Não é isso, né? Igual lá no Jardim Excelsior, em Austin, na primeira caminhada, eu dava muita teologia, né? Eu pegava aqueles estudos teológicos e trazia para o pessoal. Aí eu dei um estudo no livro de, acho que de Apocalipse, foi? Apocalipse. Aí eu falei para o pessoal, no final de tudo eu vou dar 42 perguntas dentro de todo o livro de Apocalipse. Vocês têm uma semana, 2 para me entregar, vocês vão pesquisando na Bíblia, vai botando. Por que eu fiz isso? Uma dinâmica, não é para avaliar o irmão. Eu não deu tempo, pastor, só fiz 3 perguntas aqui, resposta aqui, amém, glória a Deus. Não é para avaliar, não é para dar um prêmio. É justamente, se bem que eu dei prêmio para todos que participaram. É para poder a pessoa ter vontade de aprender a Bíblia. Aí teve, para minha surpresa, teve um músico lá, que me chamou num canto e falou, pastor Armando, posso falar uma coisa para o senhor?
Dá um estudo mais simples, porque esse estudo aí é para a pessoa que quer fazer teologia, assim mesmo. Nossa. O cara, músico, consagrado por uma igreja aí, com a carteira de músico. Tocava muito violão, tocava muito mesmo, cantava legal. Mas era uma pessoa que não tinha uma mente aberta para a palavra de Deus. Era uma pessoa que queria ficar no feijão com arroz. Chegou, leu um versículo, amém, não quer nem saber de onde que é aquele versículo, como é, como não é. Pode falar, irmão. Não tinha mente aberta para sabedoria. Para sabedoria. Aí, eu até me entristeceu, sabe? Eu falei, Crescer, né, irmão, vou falar uma coisa pro irmão. Posso falar uma coisa pro irmão? A minha mãe, ela não tem nem os estudos direito. Minha mãe fez só primário, começo do primário. Minha mãezinha Nazaré, missionária. E ela respondeu todas as questões. E ela ganhou um prêmio lá que eu dei lá. Eu estava dando os prêmios para quem tinha, acho que três lugares, 3 pessoas que entregassem primeiro e respondessem tudo, ia ganhar um prêmio. E o restante ia ganhar outro prêmio. Foi isso que eu fiz. Minha mãe ganhou e chegou lá na frente. Olha, eu aprendi muito. Mas que aula, irmã, que aula que ela deu para o povo. E trouxe aquela palavra boa. As pessoas, caramba, aí começaram a fazer os que ficaram com vergonha, até jovens mesmo, só tinha feito 10 questões, acho que eram 42 questões. Né? Ela falou assim comigo. Eu dei para levar para casa para fazer. Ele pediu um favor para mim, ó, não esquece não, hein, João. Se você esquecer, eu vou te dar uma bengalada. Entre o Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do 7º mês bíblico, e o dia da expiação, Yom Kippur, que é o 10º dia do 7º mês bíblico, há um período de 10 dias separados para o arrependimento e perdão dos pecados do povo de Deus. Devemos, como servos do Senhor, sempre estar dispostos ao arrependimento e ao perdoar. Ao arrependimento e ao perdoar, como disse Jesus, né? 70 vezes 7. No entanto, o Eterno estabeleceu esses 10 dias como especiais para tal em que o mundo espiritual está muito mais sensível e Deus reinicia um novo ciclo com a humanidade, um novo ano. E nossas escolhas e ações no início do ano definirão o nosso destino para todo o resultado restante dele. Esses 10 dias são como um período especial onde as pessoas se tornam mais cerimoniais, contemplativas acerca de seus pecados no nível coletivo nacional. Então, essas festas não são para prazeres humanos. Essas festas são para ofertar a Deus o nosso tempo e pedir perdão e reconciliar-se com Deus. Santa Convocação. Isso, que é a Santa Convocação. Então, essas festas, para nós, por enquanto, está sendo uma coisa admirável, está sendo uma coisa de entretenimento, está sendo uma coisa de cultura, está sendo uma coisa de aprendizado. Mas vai chegar um momento que nós temos que ver essas festas como espirituais para as nossas vidas, entendeu? Porque nenhuma cultura, nenhuma apresentação de teatro, de dança que acontece aqui na igreja com essas festas, se não tiver um envolvimento espiritual, é inválido. É tudo inválido. Vai ser só a apresentação, vai ser só o toque da trombeta, vai ser só o estudo, vai ser só a cultura, vai ser só a dança, vai ser só o louvor, que são louvores bonitos, né, que a gente falou aqui. Como um vaso. Mas vai ficar vazio. Não vai ter sentido. Tudo que você faz tem que ter sentido. Aí eu vou no monte. Por quê? Porque todo mundo está indo para o monte. Eu vou no monte. É que nem aquele vaso bonitão, todo por Isso. fora, mas... Por dentro ferrado. Aí, por que você vai no monte? Eu vou no monte porque eu preciso da minha bênção. A minha bênção está lá. E é isso que Deus ensina, a palavra. Que você deve buscar a bênção do Senhor no monte. Que o livramento está no monte, é isso que ensina. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? A resposta na Bíblia, meu socorro vem do Senhor, não vem do monte. Estou dando um exemplo, né? O monte é uma coisa, é um lugar separado para você ficar desligado das coisas que você faz no dia a dia e poder ter uma comunhão maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. Não só o monte, como a praia, como a cachoeira, como a mata. Eu achei interessante, o colega não podia ir para o monte, porque estava aquela pandemia e tinha muita gente, então não sei o que. Ele falou assim, hoje eu vou subir o monte da minha casa. Eu vou subir num terraço da minha casa e vou orar no terraço. Você está entendendo? Então, o monte é aquele lugar que você se encontra com Deus, para conversar com Deus, você e Ele. Sem barulho, sem celular tocando, sem carro passando. Mistério. Uma praia. Uma praia Deserta. Exatamente. Eu já tive na praia deserta que era só eu ali. Ou glória. Só eu. Olhava Também já tive. fora, e inclusive eu até Só areia e mar. fiquei com medo de ficar ali sozinho. Já viu um tubarão? Eu só via ver o mar
de um lado para outro, e eu ali sozinho falando com Deus. Que bom. Eu Você estava no monte, você Bahia. estava destacado, você estava buscando o Senhor, né? Jesus fazia isso, pegava o barquinho para o meio do mar. O meio do mar também é um lugar de destaque, né? Chegou lá dá muito alemão. E chegou nos alemão lá da terra deles e tinha muita amizade com nós, que eles trabalhavam, os colegas deles tudo trabalhavam com madeira. E meu irmão falou assim, Zezinho, eu vou para lá. Eu pensei, eu não vou entrar não, porque eles não têm veste. Lá entre eles é tudo nu. Tudo pelado. E eu não entrava. Eu disse, não, eu não vou entrar não, Brasil. Eu vou lá para a praia. E eu me parei na praia sozinho no deserto. E fica no deserto, no final de Amém. Ribeira. Isso aí. Aí ali eu estava falando com Deus, tipo assim, como é bacana as coisas que Deus fez. Ali é uma coisa tão boa que você sai de lá tranquilo. E você se sente na mão de Deus. Você se sente na mão de Deus. Tem hora que ninguém está falando ao teu redor, o telefone está tocando, você está olhando para o céu, está vendo as estrelas. Você olha o que Deus já fez por você, você olha o carinho que Deus tem por você, que muitos queriam estar como você e não estão. Né? Aí você fala assim, meu Deus, que bom. Né? É um momento íntimo. É um momento íntimo. Então vamos lá. Em nossas escolhas e ações, no início do ano novo, definirão os nossos destinos para todo o ano restante. Estes 10 dias são como um período especial, como pessoas se tornam mais cerimoniais, contempladas acerca de seus pecados no nível coletivo nacional. Deus concedeu um dia para a expiação dos pecados na nação. O bode que era enviado ao deserto e o bode para o Senhor era uma prefiguração do trabalho de Yeshua, que é Jesus. O Messias que morreu na cruz, no deserto, pelos pecados do mundo inteiro. Por causa da solenidade que traz esse dia, tornou-se tradição tomar 10 dias entre os 2 dias santos para contemplação e arrependimento, entre Yom Teruah e o Yom Kippur. Passa aí, Steph, por favor. Vamos lá. Romanos capítulo 7, verso 12, verso 15 ao 25 e 8, do 1 ao 9a e 14. Portanto, só lembrando que o pastor sempre pede para dizer, né? Torá, irmãos, significa ensinos e doutrinas. E quando nós falamos Torá, é um termo genérico. Mas dentro desse texto, o apóstolo Paulo não está se referindo ao termo genérico de Torá, ensinos e doutrinas. Ele está se referindo especificamente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que também é chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Não entendo o meu comportamento. Eu não desejo fazer o que eu faço. Em vez disso, eu faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo com a Torá, que é boa. Entretanto, agora não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Isto é, a minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que eu faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Desse modo, considero uma regra, um tipo de Torá, o meu desejo pecaminoso, uma Torá perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Porque em meu interior estou totalmente de acordo com a Torá de Deus, mas nos meus membros vejo uma Torá diferente, que batalha contra a Torá que está na minha mente, tornando-me prisioneiro dessa Torá do pecado que opera em meus membros. Que criatura mais miserável eu sou! Quem me salvará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus, Ele o fará, por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Em resumo, com minha mente sou servo da Torá, de Deus, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da Torá de pecado. Portanto, não há mais nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão em união com o Messias. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou daquela Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá de Deus não podia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar seu próprio Filho, como um ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Deus o fez com o objetivo de lidar com o pecado, e ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana,
para que a justa exigência da Torá com relação ao pagamento pelo pecado humano fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, mas sim segundo o que o Espírito deseja. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. Aleluia. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá que foi entregue por Deus, que pertence a Deus. De fato, a mente controlada pela velha natureza não o pode fazer, não pode obedecer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vemos isso hoje. Olha que interessante que Deus estava falando comigo aqui. A gente fala do Velho Testamento, né? Essas festas estão no Velho Testamento, não é? Essas festas, as 7 festas judaicas, né? Da cabana, Yom Kippur e tal. E aí a gente fala assim, e agora? E o Novo Testamento? Aí você está vendo aí o quê? Quem está falando isso aí? O apóstolo Paulo. É Novo Testamento? É Novo Testamento. O que ele está fazendo? Ele está trazendo aqui uma situação de que toda aquela comemoração ela precisa ser cumprida diante de Deus. Então isso é muito bacana. Está mostrando quem está na velha natureza e quem está na nova natureza, que é Cristo, né? Pode passar, Esther? Obrigado por ter lido aí. Eu devo só lembrar, pastor, que o apóstolo Pedro falou que o apóstolo Pedro disse, os ensinamentos do apóstolo Paulo são extremamente complexos. Ele escreve de uma maneira difícil, porque Paulo era um mestre sinagogal, ele era um fariseu, extremamente inteligente. Então o apóstolo Pedro fala, muitos mal intencionados usam as palavras de Paulo, deturpam as palavras dele. Mas pela interpretação do Espírito Santo vai vir a viva... Deturpam as palavras dele para que se faça a sua própria vontade, se desviando assim da verdade de Deus. Então a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com a igreja romana, que reinterpretaram o ensinamento bíblico, lançaram isso, forçaram as pessoas a aceitar isso, e até hoje a gente tem os frutos disso. Os judeus nos odeiam, porque veem a gente achando que nós somos iguais aos demais romanistas. Os judeus não querem se aproximar da gente, não querem aceitar Jesus, porque tem medo da gente fazer um holocausto igual aconteceu. Então, mas vamos lá. E não só os judeus, mas como também muitos cristãos deturpam também, porque o apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja de Coríntios. Não, falando dos cristãos mesmo. O apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja de Coríntios, corrigindo a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, se não me engano, fala que não era assim a ceia. Não era para comer e beber e encher a barriga a ceia. A ceia seria um memorial, um ato simbólico, né? Que ali ele iria fazer uma ceia santa, uma ceia direcionada. E até ainda diz assim, quem quer comer, coma em casa. Não foi? Porque a ceia da igreja de Coríntios virou um comes e bebes. Oi. E passou lá e falou. Mas não prestei atenção. Comes e bebes, entendeu? Virou um comes e bebes. O apóstolo Paulo teve que mandar uma carta para o pastor daquela igreja e falar, olha, a ceia não é isso. A ceia é um memorial. É por isso que a gente dá um cálicezinho aqui de suco de uva e um pedacinho de pão. O suco de uva representando o sangue de Jesus, que hoje vai ter a ceia, graças a Deus, e o pão, um pedacinho de pão representando o corpo de Cristo. Mas eles estavam comendo, bebendo, se fartando na carne. Era Páscoa. Então, quer dizer, era difícil a gente entender, era Páscoa, sei, mas era difícil a gente entender que o apóstolo Paulo só estava falando para uma classe, não só aquela, mas como também a classe que já tinha o ensinamento de Jesus, né? Então vamos lá. A Esther fez exatamente esses alimentos aí lá em casa, foi muito bacana. Não igualzinho, mas ficou muito parecido, né? São significados ali, né? São alimentos que significam a lembrança de cada parte do que a gente tem que fazer nessa festividade. Passa aí. As danças, olha lá. Para que dançar? Sim, a gente fez as danças, olha lá. As roupas foram feitas, as roupas aqui para as crianças, dançaram, teve a dança, teve tudo isso aí. Teve a comida que ela fez e trouxe para a igreja. Vai, passa isso. Então todos os que guardam Yom Kippur, judeus e não judeus, guardando sua vez de orar à beira do muro das lamentações ou muro ocidental, né?
Kotel Hamaravi. Em hebraico, quer dizer isso, né? Muro ocidental. Na parte que sobrou do templo de Deus, após sua segunda destruição, que foi profetizada pelos profetas e por Yeshua. Este é o local mais sagrado da terra, localizado no Monte Sião, onde foi construído o templo de Deus 2 vezes, e também na 3ª vez o será antes de Yeshua retornar, como foi dito pelos profetas, e também é onde foi dada a dádiva do Espírito Santo aos que creem e forem batizados. Será onde o Yeshua reinará por 1000 anos, logo após seu retorno à terra. E também é local onde todos os povos da terra virão, conforme dito pelos profetas, para adorar a Deus e aprender os mistérios de Deus e aprender a praticar a Torá, e o mestre será o próprio Jesus Cristo, também. Então olha só, a multidão de pessoas que vão, uma esperando pelas outras orarem próximo ao muro, vai se reciclando, né? Vai fazendo tipo um momento de oração, terminou, entra outra turma, tal. Então olha que bênção. Quantas almas que obedecem tudo aquilo que Deus manda fazer, né? Vai, sim, coisa bacana. Então, irmão, vamos deixar essa parte para depois, essas curiosidades teológicas. Diz, brotou no meu coração, há 6 anos atrás, não foi 6 anos, foi 7 anos atrás, usar o talit. Talit ou talit, né? E aí eu pesquisei na internet para comprar tal, aí Deus foi mais fundo comigo. Não compra pronto, não. Faz o teu mesmo. Aí eu fui numa loja, lá num shopping grande, uma loja de tecido grande, comprei o tecido que Deus me mostrou e tal. Só falta botar as inscrições que Deus mandou botar, né? Fazer a bainha e tal. E eu vou usar, vou passar a usar. Eu cheguei e comecei a pensar nisso. Quando eu pensei nisso, eu falei assim, nada mal eu também botar um kippah. Um kippazinho, né? Não, você não quer. O kippah representa o poder de Deus sobre a pessoa. Que a pessoa está abaixo do poder de Deus. É um chapeuzinho pequenininho assim. Eu me preparei para isso. Aí o que aconteceu? Na mesma semana, eu posso falar que eu não estou falando mal dele, o bispo Macedo, ele apareceu na televisão com talit, com kippah na cabeça. Eu falei, eu não posso fazer isso agora, porque o povo vai dizer, está imitando o bispo Macedo. Aí eu parei, me deu uma desanimada. Eu falei, eu não posso pensar o que os outros achar. Eu tenho que fazer o que Deus mandou, né? Então eu vou fazer, quando os irmãos me verem com talit, não se... ele está virando judeu, está virando outra doutrina, nada disso, né? Isso é uma coisa minha pessoal com Deus, né? Como sacerdote, né? Alguma pergunta? Eu queria falar sobre aquilo que o senhor falou, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu acho para mim que o Senhor Jesus, ele quer que todo mundo se salve, né? Claro. Ele não quer que ninguém se perca. Então, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. É na primeira chamada, a primeira vinda do Senhor Jesus, que é nas trombetas, é na nuvem. Então, aqueles que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, é aqueles que vão ao encontro com o Senhor Jesus para... Exatamente. O que acontece? E aqueles que não for, vai passar para a grande tribulação. Vai, exatamente. Pode ser salvo. Não, é isso mesmo. Conforme a vontade dele. Ele foi fundo. O que acontece? Quando ele fala muitos serão chamados, é desde o início da mensagem. Jesus salva, cura, liberta. Venha. Muitos serão chamados. Tem aquela multidão, tá? Jesus voltou. Poucos serão escolhidos. Aí aqueles que não forem escolhidos, eles vão falar assim, mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu batizei no teu nome. Eu falei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. Aí o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, que não te conheço. Então esse é o verdadeiro significado que o diácono Zezinho trouxe, né? É na vinda de Jesus que vai ser escolhido. Não é agora. Agora muitos serão chamados. Está todo mundo no celeiro. Mas na hora de escolher, o que vai ser? Quem é que vai e quem é que não vai. E muitos serão surpreendidos, Jesus falou. Que não estarão aqui e subirão comigo. Olha só. Jesus, ele está avisando. Ele está avisando, muito bem. Ele está nas últimas horas. Ele está avisando, ele está mostrando. Só a pessoa que segue que não vê. É isso aí. Irmão, pode falar. Aproveitando a deixa, tem uma palavra que diz, eu não me recordo muito bem toda a palavra, mas no final me chama a atenção, que diz que muitos virão do Oriente, muitos do Ocidente, mas os filhos da luz serão lançados nas trevas, onde haverá ranger de dentes e... Então vamos lá, os filhos das trevas, né? Os filhos da luz serão lançados nas trevas. Isso. Olha só, se está escrito assim, eu não me lembro muito bem, eu acho que se está... quem são os filhos da luz? Aqueles que são chamados. Qual foi a palavra de Deus para esse povo? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Agora vamos lá. Eu vim para os que são meus, e os meus me rejeitaram.
pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, né? Louvado seja Deus. Eu vou chamar a diaconisa Judite para fazer esse momento ofertório. Amém? E logo depois ela pode cantar um cântico abençoado. Vamos da amada igreja. Na paz do Senhor Jesus. Coisa boa, né, irmãos? Aprender mais da palavra de Deus, né? Tá muito bom. Quando a gente sai alimentados. Muito bom, muito feliz. Eu vou ler aqui, irmãos. Malaquias 3:10, para este momento ofertório tão especial, né? O culto completo. Sem a oferta, o culto não foi completo. 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção. Pode botar ali. Que dela vos abastenha maior abastança. Louvado seja Deus. É maravilhoso, né, irmãos? Ele ainda manda nós fazer prova dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos que tem cooperado, contribuído com a obra do Senhor. É um mandamento de Deus para nós. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com um hino. Primeira estrofe e o coro só, né? Porque ele é bem. Aliás, ele não é, não. Tem quatro. Mas vamos louvar o Senhor só com duas. Não tomar muito tempo. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Deus, ele tem cuidado de nós, né, irmãos? Cada um de nós, suprido a nossa necessidade, que nós possamos sempre abrir o nosso coração para ofertar ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Louvado seja Deus. Ele cuida de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, orar a Deus pelas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, nós entregamos cada ofertante nas tuas mãos, Pai. Deus amado, abençoa, Senhor. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, por aqueles, Pai, que não têm condições de te ofertar, que às vezes, olha assim, não tem um centavo, Deus. Senhor amado, abre as portas, meu Senhor. Pai, abre o coração também, o entendimento, porque muitos, Senhor, acham que não precisa, mas a tua casa precisa. Aleluia. A despesa que precisa, a despesa. Meu Deus, são muitas. Verdade. Pai amado, continua abençoando cada um, Senhor, abrindo porta de empregos para os desempregados, meu Pai amado. Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um que esteve conosco aqui, né? Está conosco aqui glorificando o nome do Senhor. E quem está também nos assistindo pela live, quero agradecer. Que vocês possam continuar orando por nós, perseverando em oração, né? Pelos afastados, oprimidos, pelos desviados, pelos enfermos, né? Todos aqueles que precisam do nosso carinho, da nossa oração. Os irmãos continuem também assim, né? Em comunhão uns com os outros. Logo mais, às 19 horas, estaremos aqui cultuando ao Senhor. E a primeira coisa que nós vamos fazer é a ceia, a cerimônia da ceia do Senhor, né? Vamos glorificar muito ao Senhor nessa noite, vamos adorar o Senhor, vamos fazer e cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou, fazer isso em memória de mim até que volte, e vamos estar ceando, tá bom? Que o Senhor te abençoe e seja um dia abençoado, de prosperidade para a tua vida em todos os sentidos. Não esquecendo do evangelismo às 4h30, vamos dar uma passadinha lá no meu sobrinho, na minha cunhada, na missionária Josefina, no meu sobrinho Lucas, dar uma passadinha lá, fazer uma oração com ele, que esta semana ele está completando mais um ano de vida e não vai poder estar aqui presente, mas vamos passar lá hoje, fazer uma oração, e depois vamos para a casa do irmão Jonas Freitas, né? Continuar a oração lá dos 7 dias, tá bom? Que Deus te abençoe rico e poderosamente e continue nessa fé, acreditando que dias melhores virão. Põe-se de pé em nome do Senhor, vamos fazer essa oração.
em agradecimento à presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por tudo. Joga por terra todo mal, nos leva em paz debaixo do teu poder da tua unção, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nos dê um restante de dia abençoado na tua presença. E nós te agradecemos por tudo, pelos louvores, pelo estudo, pela tua intercessão por nós, Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes nós não sabemos pedir aquilo que realmente desejamos, mas o Senhor nos leva à alegria de estar por dentro de todas as coisas que tu conheces nossos corações. Por isso derrama a tua bênção sobre nós e um bálsamo sobre nossos corações e nossas mentes, nos dando união, paz, prosperidade e alegria na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica em nome do Senhor. O Senhor te abençoe mais uma vez, tá bom? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. No BPM, numa igreja viva. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que eu e você somos uma igreja viva em movimento profético, né? Após a oração silenciosa estaremos nos despedindo. Que Deus abençoe a todos. Shalom.